Como eu falei que esse programa é feito por pessoas antirracistas e eu falei que sempre vou falar desse assunto aqui, infelizmente ainda é notícia praticamente todo dia no nosso país, ataques racistas, que têm que ser punidos como racismo e não mais como injúria racial, como a gente trouxe aqui, né, Fábio, recentemente. Com o Yuri outro dia, né? Que explica claramente que o STF, a Corte Superior Máxima, já decidiu que não é para diferenciar injúria racial de racismo, que é um ato de racismo, e, no entanto, a punição não chega e os casos se repetem. Eu vou chamar a atenção de vocês para algumas imagens, quem está acompanhando a live vai poder olhar, e para quem não está só ouvindo a gente, eu vou narrar o que aconteceu em Campinas, num fim de semana, um passeio no shopping. Vamos ouvir só um trechinho, Fábio? Nessa porcaria desse McDonald's, manda ele sair aqui fora agora! É uma mãe que está desesperada, muito indignada com o que havia acabado de acontecer com os filhos. Duas crianças que foram ao shopping com a avó, duas crianças negras que foram ao shopping com a avó para tomar um sorvete. E elas estavam na fila do sorvete. Quando chegou o momento dessas crianças comprarem o sorvete delas, o funcionário falou: acabou, não tem mais. E a avó, então, levou as crianças para um quiosque vizinho para comprar o sorvete em outro lugar. Mas a criança, olha como a criança sente que ali tinha uma situação que não era verdadeira e que era de discriminação. A criança ficou olhando e viu que o funcionário seguiu vendendo sorvete para as outras pessoas. O sorvete não tinha acabado. O sorvete tinha acabado para aquelas duas crianças negras. E foi então que a avó acionou, ligou para a mãe das crianças, ficou revoltada com o que tinha acontecido. E aí, quando a mãe chega, ela registra esse vídeo e está indignada, nervosa e com razão, porque isso já foi na sequência para a polícia, ela registrou o boletim de ocorrência, e ela estava indignada e com razão, porque os filhos dessa mulher, que é a Pamela Francine de Amorim, os filhos dela tinham acabado de sofrer na pele um episódio de racismo. A rede de lanchonetes McDonald's pediu desculpas, diz que repudia, conversou com a Band, nossa equipe da Band de Campinas, soltou uma nota pedindo desculpas, dizendo que repudia qualquer tipo de ato de racismo e que trabalha para que a rede seja uma rede de lanchonetes inclusiva e que haja a promoção da igualdade entre todos e que os funcionários são treinados para isso, mas que vai investigar esse caso. Agora, chama a atenção nesse caso que, além do episódio do crime de racismo, quando a mãe começa a filmar e fica nervosa com o que aconteceu, rapidamente o gerente, percebendo o que havia acontecido, oferece sorvete de graça para as crianças. E aí a fala dessa mãe, que eu vou ler agora para vocês, é muito importante a gente refletir sobre isso. Abre aspas. Chega a ser cômico. Meus filhos não saíram de casa para pedir nada a ninguém. Eles estavam na fila porque eles tinham dinheiro para comprar sorvete. Agora a pessoa vai querer pagar um crime com ticket de alimentação? Fecha aspas, é a pergunta da Pamela Francine de Amorim, a mãe dessas duas crianças que sofreram um episódio, um crime de racismo. Só quem é negro, só quem recebe o olhar, a fala, o gesto, o ato de racismo pode falar da dor que isso representa. Esse não é o nosso lugar de fala, né, Fábio? A gente não sabe o que é viver essa dor. Mas, por outro lado, enquanto as pessoas que não são negras não baterem na mesma tecla junto com os negros, que é inaceitável episódios assim, a gente não vence isso. Então, a minha avó se junta dessa mãe. Ela sabe a dor que os filhos dela enfrentaram. E o que isso vai acarretar para essas crianças à frente? É preciso ter muita força para você se sentir discriminado, viver um episódio de discriminação e não levar aquilo como trauma para frente. Não se sentir inferior, ter autoestima. Só essa mãe sabe que os filhos dela viveram e só essas crianças sabem. Mas enquanto a gente não se juntar as pessoas negras que são vítimas de racismo na defesa de que isso é inaceitável na nossa sociedade, não acaba. Porque, como eu digo, Fábio, é tudo a mesma causa.
Quando você defende que racismo é inaceitável, você tem que defender que homofobia é inaceitável, que capacitismo, que o preconceito contra a pessoa com deficiência é inaceitável, que preconceito contra mulheres é inaceitável, contra os velhos é inaceitável, porque você tem que defender a causa do respeito. Não adianta você olhar para a sua realidade, o que você tem que ser respeitado, sem cobrar o respeito para o outro. Então é isso, esse programa é feito por gente antirracista. É isso. Vamos em frente. Esse é o ponto. Não basta você não ser racista. Você tem de ser antirracista. Né? É isso. Esse é o ponto. E marcar posição, e chamar a atenção, e ajudar a testemunhar, e chamar a polícia todas as vezes que isso acontecer.